Pessoal, olá pessoal, mais uma vez, vamos lá fazer uma exposição de um conteúdo. Eu quero ser um pouco breve nessa exposição aqui, pois acredito que vocês, lendo também o texto, vão conseguir absorver um pouco das informações, e lógico que a partir do momento que a gente for para a prática, a gente consegue também tentar extrair algumas dúvidas que vão surgindo ao longo desse processo. Bom, também vou tentar fazer o mesmo que fiz com o conteúdo passado de ir na universidade, tentar gravar uma aula explicando um exemplo, né, usando dados e expondo no quadro. Eu acho que aquilo ali ajuda demais também compreender um pouco dessas informações. Bom, nesse capítulo agora nós vamos entrar, como vocês viram aí, na questão da variabilidade. Bom, nós vimos até agora a questão dos dados, né, da distribuição dos dados em frequência, a frequência de classe, né. Nós vimos também as medidas de tendência central, que é aquilo que nos mostra, né, a tendência central de um conjunto de dados, seja a média, mediana, a moda. E agora nós vamos entrar na variabilidade. A variabilidade ela é muito interessante porque quando você tem um conjunto de dados e você precisa analisar esse conjunto de dados, é necessário você extrair essas medidas de variabilidade para saber e conhecer o quanto os seus dados eles variam em relação às medidas de tendência central, no caso em relação à média ou em relação à mediana, por exemplo. Você vai perceber aqui que existe duas formas basicamente assim, bastante utilizadas para a gente verificar essa questão. Quando se fala na aplicação das medidas de variabilidade, e aí entra numa alçada muito ligada, por exemplo, à climatologia. Nós trabalhamos com fenômenos físicos, né, que impactam diretamente a sociedade, e nós trabalhamos justamente na análise dessa variabilidade desses fenômenos. E quando se trata então de analisar a variabilidade desses fenômenos físicos, seja da vazão de um rio, seja da precipitação pluviométrica, da temperatura do ar, da umidade do ar, né? Enfim, de qualquer elemento que você queira extrair a variabilidade, né? Isso se aplicando à geografia, mas se aplica a outras questões também. Nós podemos observar que é necessário aplicar algumas técnicas que vai nos ajudar a extrair essas informações. Então, existem as variabilidades baseando na média, do quanto os valores dispersos em relação à média, e aí para isso nós vamos ter as medidas de variância, desvio padrão, coeficiente de variação, que vão ter a média, né, como sendo ali a minha base, né, para mim poder perceber o quanto meu dado do meu conjunto está variando em relação à média. E eu tenho também as medidas das separatrizes, que são os quartis ou também os quantis, né, que é trabalhado por meio de percentis, esse é o nome, né, que vai trabalhar mais com a ideia da mediana. A média, é muito interessante observar que a média ela é alterada pelos extremos. O que é os extremos? Por exemplo, você tem uma sala com 10 alunos, suponha que 8 alunos tirem notas entre 7 e 8, e de repente um aluno tira 0 e o outro tira 1 ponto. Se você gerar a média com esse valor aqui que eu falei para vocês, você vai ter aí uma média em cima daquele conjunto de dados. Aí suponhamos que você tem os mesmos 10 alunos, eles repetem a avaliação, e você de repente aqueles dois alunos, um que tirou 0 e outro tirou 1 ponto, eles tiram nota máxima. Você vai perceber que a média vai ser alterada facilmente por causa dos valores extremos. No primeiro exemplo, os extremos inferiores, né, tirando notas próximas a 0, e depois com extremos superiores, ou seja, com a nota máxima. Então essa variabilidade em relação à média aí, a gente percebe o seguinte, que se eu olhar só para a média, eu vou ver que ela fica muito dependente da oscilação desses valores extremos. Então, se os dados extremos, se eu tenho os extremos valores maiores, a tendência é que essa média seja puxada
para cima, né? Eleva o valor da média. Mas se eu tenho extremos que são menores, mais próximos de zero, eu vou ter a média sendo puxada para baixo. Então a média oscila conforme os valores extremos. E nós temos aí a mediana, que ela é um pouco diferente, que os extremos não alteram a mediana, porque a mediana nada mais é do que o valor de um conjunto de dados que divide ele exatamente ao meio, né? Como nós já vimos lá naquela atividade anterior que fizemos. Então, analisar a variabilidade é muito importante, porque a partir das medidas de variabilidade, que aí nós temos os valores mínimos, os máximos, a amplitude, quartis, percentis, variância, desvio padrão, coeficiente de variação, vai nos dar aí uma condição melhor para explorar mais e conhecer melhor o que está acontecendo, né, dentro de um conjunto de dados. Por exemplo, se nós pegássemos a precipitação pluviométrica e fôssemos analisar como que por exemplo, vamos pegar aqui, em que condições eu teria maior variabilidade dos dados? Será que há, né, maior variabilidade ou não? Ou ela está do mesmo jeito, ou muito próxima? Vamos pensar assim. Se eu pegar aqui os anos de ocorrência de El Niño, os anos de ocorrência de Laninha e os anos de ocorrência de anos neutros, quando não há aí atuação desse fenômeno. Se a gente estabelecer esses conjuntos de dados e a gente extrair aí as medidas de variabilidade, nós vamos poder então perceber se a atuação do fenômeno ele promove maior variabilidade, ou melhor dizendo, em que condições eu vou ter maior variabilidade das chuvas, né? Então tá vendo que a medida de variabilidade ela é importante nesse caso? Então nós podemos observar nesse sentido aí, que nos ajuda a explicar muita coisa. Mas no momento eu quero que vocês entendam basicamente o que é, tá bom? Vamos tentar pensar aqui. Quando a gente fala assim da dispersão em torno da média, é interessante porque aqui ele até cita exemplo aqui de um condomínio, né, de domicílios, né, um domicílio onde a média de idade é 22 anos, mas você tem duas pessoas que moram ali, uma tem 21, outra tem 23. Então tá tudo próximo de 22, aí 22. Aí de repente você tem um mesmo domicílio que a média também é de 22 anos, porém lá você vai ter pessoas com 2 anos, 3 anos de idade, gente com cima de 60 anos, com 17 anos, enfim, você vai ter uma oscilação muito maior. E quando eu olho só para a média, ela não me dá essa oscilação, né? Eu preciso partir então para as medidas de variabilidade, beleza? Então as primeiras medidas de variabilidade que nós temos aqui, ó, os valores mínimos, máximos e a amplitude. Bom, é muito importante, se está analisando um conjunto de dados, extrair, né, qual que é o mínimo, né? Qual que é o valor mínimo registrado durante essa condição X aqui, né? Então, no caso, o mínimo de um conjunto de dados é um número de menor valor, então não tem segredo para ninguém. E o máximo é um número com maior valor. Então, você extrair o mínimo e o máximo já dá uma noção, então, de ver. Então, bom, nessa condição, meus valores máximos e mínimos são... Meu valor máximo é maior do que na outra condição, ou meu valor mínimo é menor do que na outra condição, ou é maior, sei lá. Tem que analisar um conjunto de dados para a gente poder saber. Tá bom? Isso é bem fácil de fazer, né? A média todo mundo já sabe, que nada mais é do que a somatória de todas as amostras dividido pelo número de amostras, e aí você tem a média. Então aqui nesse caso, do exemplo citado, né, você tem aqui um conjunto de dados 3, 6, 5, 7 e 9. Então você tem o tamanho da amostra, que é de 5 amostras. Eu tenho a média, que é 6, né, valor 6. O mínimo é 3 e o valor máximo é 9. Pronto, já tem aí extraído essas informações, certo? Bom, além do mínimo e do máximo, para medir variabilidade, a gente pode também calcular a amplitude. Apesar dela não responder muita coisa, porque também, assim como a média, a amplitude ela vai ser alterada conforme a mudança dos extremos, porque ela é calculada a partir dos extremos, né? O que seria então essa amplitude? A amplitude é a subtração do valor máximo do conjunto de dados pelo valor mínimo do conjunto de dados. Então a diferença entre o máximo e o mínimo, eu tenho a amplitude, que mostra para mim o quanto oscilou, né, o meu conjunto de dados. Por exemplo, se tratasse de chuva,
nós perceberíamos aqui a amplitude. Quantos milímetros, né? Vamos pegar o exemplo aqui, ó. A amplitude 9 menos 3 é igual a 6. Então eu tenho uma variação de 6 milímetros de chuva no meu conjunto de dados aqui. A amplitude, bom, ela é importante? Tem a sua importância. Ela é fácil de ser calculada, fácil de ser interpretada, no entanto, ela não mede bem a variabilidade, porque ela fica à mercê aí dos extremos, né? Se eu aumento os extremos, eu tenho então mais amplitude. Se eu diminuo os extremos, menos amplitude. Ela só vai mostrar o quanto meu conjunto de dados varia entre o máximo e o mínimo, mais nada, só isso, né? Então ela não vai me trazer uma informação contundente em relação à questão da variabilidade. É uma medida usada, mas não traz de forma bem específica aí a questão da variabilidade. Porém, ela é muito aplicada em relação por exemplo, quando trabalha com temperatura na climatologia, estou trazendo para a climatologia, vai ficar mais fácil até para vocês entenderem. A gente acaba trabalhando muito com temperatura e aí você trabalha com amplitude, porque mostra o quanto variou essa temperatura no espaço de tempo. Por exemplo, quando você analisa a entrada de uma frente fria na região, automaticamente quando essa frente fria ela entra na região, ela provoca decréscimo de temperatura. E às vezes a gente tem decréscimos assim extraordinários, né? Queda de, sei lá, tá lá a temperatura durante o dia batendo a 40 graus, de repente um intervalo de menos de 10 horas e minha temperatura chega aí a 15 graus. Então tem uma amplitude enorme, né, acontecendo aí num intervalo muito pequeno de dados, né? Então isso é importante a gente observar e analisar para a gente poder ir entendendo aqui algumas questões. Bom, em relação à questão da amplitude, um valor discrepante faz a amplitude variar, né, tal. E aqui a gente pode perceber o seguinte, ó, veja só. Nós temos aqui um exemplo de amplitudes iguais e variabilidades diferentes. Veja só, para você ver tanto que a amplitude ela é muito simples, né? Então ela não consegue tratar de forma mais exata a questão da variabilidade. Olha, vamos pegar aqui, ó. Nas 4 provas mensais de matemática, 2 irmãos, Júlio e Pedro, tiraram as seguintes notas. Veja só. O primeiro aqui, o Júlio, tirou 5, 5, 5 e 9. O Pedro tirou 5, 6, 7 e 9. Aí o que acontece? Se você extrair a amplitude aqui para verificar a variabilidade dessas notas, você vai perceber o seguinte, é a mesma amplitude. Porém, a oscilação aqui dentro não é igual. Tá vendo? Aqui foi 5, 5, 5, 9. Aqui teve um 6, teve um 7. Então ela não expressa bem para mim isso aí, porque ela não consegue trazer essa informação, porque ela é calculada baseada apenas nos extremos. Bom, com valores discrepantes, né, também nós podemos perceber o seguinte, né, que a amplitude ela vai variar, né? Então ela, conforme a mudança dos extremos, há uma variação da amplitude e aí ela não consegue mostrar para mim, né, o que ocorre na verdade na oscilação total do meu conjunto de dados. Mas vamos lá, né? Olha só esse que é importante a gente ler, ó. Vou até aumentar aqui para vocês visualizarem junto comigo. A amplitude é útil na descrição de dados. No entanto, no dia a dia é melhor fornecer apenas o valor mínimo e o valor máximo em lugar da amplitude. Tá vendo? Por exemplo, se alguém informar que em certa corporação militar os policiais que estão na ativa têm idades entre 18 e 52 anos, estará fornecendo informação mais útil do que se disser que a amplitude das idades é de 34 anos. Não é verdade? Então, assim, em termos de utilidade, eu saber que dentro de uma corporação militar, aqui eu tenho pessoas que estão com idade entre 18 e 52, é mais interessante que eu chegar e falar, não, a amplitude é de 34 anos. Não, isso aí não vai me trazer informação nenhuma, tá? Bom, a outra medida que nós temos aqui, e aí eu vou explorar até essa medida dos quartis, tá? E depois a gente vai ver num segundo momento a desvio padrão e variância, desvio padrão e coeficiente de variação, porque senão fica muita coisa para vocês absorverem. Vamos pensar aqui, a mediana que você viu no capítulo 3, ela divide um conjunto de dados ordenados em 2 subconjuntos, não é?
A mediana não é um valor que divide exatamente o conjunto de dados no meio. Então ele divide em duas partes, né? Então tem o meio, então tem duas partes geradas ali a partir do momento que eu encontro a mediana. O que antecede a mediana é dos dados iguais ou menores do que a mediana, e o que sucede ela, dos dados iguais a ela, superior à mediana, certo? Bom, vamos tentar entender aqui algumas coisas. Em relação aos quartis, né? O que é os quartis? Quartis é você pegar um conjunto de dados e dividir ele em 4 partes, certo? Baseado na mediana. Caso aqui o conjunto de dados ordenados seja relativamente grande, poderá ser dividido não apenas em 2 metades, mas em 4 quartos, que aí vem a ideia dos quartis. A mediana, ela divide o conjunto de dados em 2 partes, né? E os quartis, como o nome já vem falando, né, é em 4 partes. Então os quartis, está aí em negrito, ó, divide um conjunto de dados em 4 partes iguais. Os quartis são, portanto, 3. Primeiro quartil, o segundo quartil, que é a mediana, e o terceiro quartil, tá? Então existem 3 quartis, né, que você vai dividir então em 4 pedaços aí o nosso conjunto de dados, ou seja, do valor mínimo até o primeiro quartil, do primeiro quartil até o segundo quartil, que é a mediana, do segundo até o terceiro, e do terceiro até o valor máximo. Então eu teria nessa organização que eu citei aqui para vocês, né, uma ordem em relação aos quartis, tá bom? Olha, veja só, para obter os quartis, né, como é que a gente vai obter esses quartis? Que é isso, né? Como é que eu vou dividir esse conjunto em 4 partes a partir da mediana? É muito simples. Primeiro passo, a gente vai usar o mesmo processo que se utiliza para extrair a mediana. Primeira coisa é pegar o conjunto de dados que você tem e colocar em ordem crescente. Isso é, do menor para o maior. E aí você encontrar a mediana. E aí a mediana, ela existe 2 formas para encontrar ela. Se o meu conjunto de dados tiver número de amostras ímpares, é fácil, né? Você vai achar o valor que está exatamente na metade. Você vai organizar em ordem crescente e vai achar o valor que está ali no meio. Se o meu conjunto de dados tiver número de amostras pares, aí você vai ter que achar os 2 valores centrais, depois que se organiza em ordem crescente, somar, dividir por 2, você vai ter a mediana. A gente já aprendeu isso, né? Então, encontre primeiro a mediana. A mediana é o segundo quartil. Então, se você encontrou a mediana, maravilha, já está pronto, né? A mediana é a mesma coisa do que o segundo quartil. Agora resta você achar o primeiro e o terceiro quartil. Para encontrar o primeiro quartil, você vai fazer da seguinte forma. Você vai pegar o conjunto de dados que ficou à esquerda da mediana, né? Ou seja, da mediana para o valor menor, né? Está à esquerda da mediana. O primeiro quartil nada mais é do que a mediana desse novo conjunto de dados. Então você vai pegar lá, você tem a mediana, você pega os valores que estão abaixo da mediana e gera ali a mediana daquele conjunto que você separou. Aí você vai ter o primeiro quartil. E a mesma coisa, para encontrar o terceiro quartil, você vai fazer da mesma forma, porém usando o conjunto de dados que fica à direita da mediana, ou da mediana para o valor máximo, né? Então você vai pegar ali e gerar a mediana desse novo conjunto de dados que sobrou. Vamos para o exemplo que vai ficar mais fácil para entender. Olha, obtendo os quartis de um conjunto de dados com número ímpar, ou com número de amostras ímpares. Veja só como é que é. Ó, aqui eu tenho, né, de 1 ao 10, né, e aqui eu estou repetindo os 5, né, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 9 e 10. Está em ordem. Peguei o conjunto de dados e coloquei em ordem crescente, do menor para o maior. Primeiro passo é esse. Vamos determinar os quartis. Como os dados já estão ordenados, o número de dados ou de amostras é ímpar, a mediana é o valor central. Qual que é o valor central aqui? É o 5, né? Então você observa que está o 5. Do lado de cá eu tenho 1, 2, 3, 4 valor. Do lado de cá 1, 2, 3, 4 valores. 4 amostras, né? Então aqui o 5 é a mediana. Então qual é o valor do segundo quartil? 5. Para obter o primeiro quartil, a gente separa os dados à esquerda da mediana, conforme foi falado,
e gera a mediana desse novo conjunto de dados. Então, olha só, aqui tá a mediana. Então, eu pego os valores que estão aqui à esquerda dela, né? Que seria 1, 2, 3 e 4, certo? Então, olha, 1, 2, 3 e 4. Então, selecionei esse conjunto aqui que está à esquerda da mediana para me descobrir o primeiro quartil. E agora, depois de selecionado, o que eu faço? Eu vou descobrir aqui a mediana desse conjunto de dados que eu separei. Então, aqui como o número de amostras é par, né, que são 4 amostras, o que eu tenho que fazer? Pegar os dois valores que estão no meio aqui, ó, 2 e 3, somo, 3 e 2 é 5 e divido por 2, que vai ser 2,5. Então, o primeiro quartil, qual é o valor dele? 2,5, tá bom? Agora, para achar o terceiro quartil, você vai pegar a mediana está aqui, você vai pegar agora esse conjunto de dados que está acima do valor da mediana e vai colocar aqui também. Bom, o número de amostras é par, então o que eu faço? Seleciono os dois do meio, 7 e 9, somo, divido por 2, eu vou ter o valor que é 8. 7 e 9, 16, dividido por 2 dá 8. Então o valor do terceiro quartil é 8. Feito isso, você dividiu o seu conjunto de dados aqui em 4 partes. Ou seja, do valor mínimo, que é 1, até 2,5, 2,5 é o primeiro quartil. Eu tenho o meu primeiro quartil aí. Aí eu tenho o meu segundo quartil, que vai de 2,5 até 5, né, que é a mediana, que é o segundo quartil. Eu vou ter de 5 até 8, né, o meu terceiro quartil. E minha quarta parte aqui vai ser do meu terceiro quartil ao máximo, que é 10. Então eu tenho aí meu conjunto dividido em 4 partes. Tranquilo até aqui? Eu acho que é de boa, esse negócio é bom. Ó, agora quando o conjunto de dados é par, bom, a única diferença é que você vai observar aqui, ó, você vai fazer o seguinte, aqui eu tenho um número de amostras pares no meu conjunto de dados. Para mim obter então inicialmente a mediana, que é o segundo quartil, eu vou organizar em ordem crescente, já tá? E eu vou identificar então quais são meus dois valores centrais, 5 e 7. 5 e 7 vai dar 12. 12 dividido por 2, 6. Então meu valor de mediana é 6, que equivale ao meu segundo quartil. Como que eu vou fazer agora? Eu acho muito simples, né? Quais valores aqui são menores que 6? Né? Então aqui, ó, daqui para cá, né, do 1, 2, 2, 5 e 5, eu separo esse conjunto aqui para mim achar o primeiro quartil, porque estão abaixo de 6. Então olha só, eu vou pegar aqui e vou perceber que o número de amostras é ímpar e o meu número central é 2, então minha mediana aqui é 2, que equivale ao meu, nesse caso aqui, para achar o meu primeiro quartil. Então, o primeiro quartil é o 2, tá bom? Agora, para achar o terceiro quartil, vou pegar os valores que estão acima de 6, que é 7, 8, 10, 11 e 11. Feito isso, eu descobri aqui, como meu número é ímpar, eu já pego o valor que está no meio, né, que é 10, tem duas amostras para cá, duas para cá. 10 é meu valor central, então 10 é o meu terceiro quartil. Então, feito isso, eu tenho meu primeiro quartil, que é 2, meu segundo quartil é 6, ele não está aqui, ele não existe, né, foi calculado, e o meu terceiro quartil é 10, tá bom? Feito isso, é bem tranquilo. Bom, existe uma medida chamada distância interquartílica, que é a distância entre o primeiro e o terceiro quartil, né? E para que serve? Basicamente, quando você calcula a distância interquartílica ou amplitude interquartílica, mostra para a gente, quando eu estou trabalhando com dois conjuntos de dados para comparar eles, essa amplitude interquartílica ela permite compreender a variabilidade dos dados. Então, se eu tenho uma amplitude interquartílica de 5 e uma outra de 10, eu vou perceber que o meu grupo que gerou lá uma amplitude interquartílica de 10, ela possui maior variabilidade em relação à mediana do que, né, o que foi no valor 5. Um exemplo que eu estou dando hipoteticamente aqui, tá bom? A distância interquartílica é muito simples de ser calculada. Você simplesmente terá que, né, pegar, descobrir os três quartis e subtrair o valor do terceiro pelo primeiro, que você vai ter a distância interquartílica, tá bom? Vamos caminhando mais.
Olha, a amplitude é muito sensível a valores discrepantes. A gente já falou isso aí. Recomenda-se então calcular a mediana, a amplitude e a distância interquartílica quando você vai trabalhar com variabilidade, principalmente nos casos que existem dados discrepantes. Ó, nesse sentido, quando a gente fala de quartil, a gente não pode excluir aqui os box plot. O box plot é um gráfico que representa todas essas informações que nós falamos aqui, a distribuição dos dados. Por meio do box plot, eu identifico os valores máximos, os valores mínimos, eu identifico o meu primeiro quartil, o meu segundo quartil, que é a minha mediana, e o meu terceiro quartil, e também consigo identificar a minha amplitude interquartílica, tá? E aí depois a gente vai explorar um pouquinho mais do box plot para a gente poder entender o quanto esse gráfico ele nos fornece informações, tá bom? E aí nós vamos primeiramente só explorar ele aqui de forma rápida, tá? As medidas que acabamos de ver, mínimo, máximo, primeiro, terceiro quartis e mediana, que é o segundo quartil, resumem a informação contida em um conjunto de dados. O diagrama de caixas exibe essas medidas. Então, o box plot é uma ferramenta fenomenal para a gente poder conseguir fazer uma leitura da variabilidade dos dados. Por quê? Porque eu vou ter aí num mesmo gráfico o mínimo, o máximo, o primeiro, o segundo quartil, que equivale à mediana, e o terceiro quartil, né? E gerar ainda a amplitude interquartílica. Então isso aí vai nos dar uma informação extremamente importante. Então, para desenhar um diagrama de caixa, é como desenhar qualquer outro gráfico, né? Primeiro, você calcula o valor mínimo e máximo, né? O primeiro, o terceiro quartil e a mediana, que é o segundo quartil. Depois cria um segmento de reta em posição vertical para representar a amplitude dos dados. Marque nesse segmento, né, o primeiro, o segundo e o terceiro quartis. Crie uma caixa retangular, um box, né, de maneira que o lado superior e inferior passe exatamente sobre os pontos que marcam o primeiro e o terceiro quartil. Faça um ponto para representar a mediana, obedecendo tudo uma escala do lado ali, né, do eixo X e Y do gráfico, tá? Ó, veja só. Aqui fala da altura do retângulo do diagrama de caixa, né, que é a distância interquartílica. O retângulo, né, ou seja, entre o primeiro e o terceiro quartil, eu tenho 50% dos meus dados da minha amostra estão ali dentro, certo? Então nos dá uma informação muito relevante. Veja só, vamos caminhar aqui, vamos primeiro aprender o gráfico, depois a gente vai explorar mais isso. Olha o desenho. Bom, você estabelece aqui então a reta, meu eixo Y, meu eixo X aqui, né? As ordenadas e as abscissas do gráfico, né? Do plano cartesiano. Então você tem aqui a escala dos valores, né? Suponhamos que estejamos trabalhando com chuva. Então você cria uma escala, seja de 100 em 100 milímetros, de 150 em 150, 200 em 200. Enfim, você vai ver adequar uma escala do modo que você achar que fica interessante. E aqui você vai desenhar o box plot. Então primeiro você identifica o valor máximo, você vem e marca ele aqui, né? O valor mínimo e marca ele aqui. E aí você liga, faz uma reta ligando aqui os dois pontos, o máximo e o mínimo. E aí o que é que você faz? Você faz uma linha horizontal aqui, ó, que é a bigorninha, né? Que a gente chama. Então faz aqui, identificando, aqui está meu valor mínimo, aqui está meu valor máximo. Feito isso, você vai vir agora identificar onde é que está o primeiro quartil, que está bem aqui, ó. Está onde está passando essa linha aqui, ó. Aí você vem e faz uma linha horizontal também. Depois você vem, marca onde está a mediana, que é o segundo quartil, e faz uma bolinha. E depois marca onde está o terceiro quartil e traça uma reta novamente. E aí o que você faz? Você liga as extremidades dessa reta aqui do terceiro com o primeiro quartil, né, dos dois lados, fecha fazendo então uma caixa. Essa caixa aqui, a distância entre o primeiro e o terceiro quartil é a amplitude interquartílica. Aqui está, né, presta bem atenção, aqui se encontra 50% dos dados da sua amostra, né? Então isso nos traz uma informação bem relevante. Então essa caixa aqui
ela pode estar mais curta ou pode estar mais alongada. Se ela estiver mais curta, demonstra que a diferença, ou a amplitude interquartílica é menor. Portanto, eu tenho menor variabilidade nos meus dados. Se eu, em relação à minha mediana, se eu tenho uma caixa mais alongada, né, desenhada assim, uma caixa mais alongada, significa que eu teria mais variabilidade. Meus dados iam dispersar mais, tanto para cima quanto para baixo, em relação à minha mediana, né? E, claro, se você tem a mediana aqui e de repente esse limite aqui está mais próximo da mediana, isso mostra que a maior parte dos meus dados estão dispersos, estão abaixo da mediana, está entre a mediana e meu primeiro quartil, né? E o contrário também é verdadeiro. Quando a minha base da caixa aqui, ó, ela está mais próxima da mediana, ela vai indicar para mim que a maior parte dos meus dados estão aqui entre a minha mediana e o meu terceiro quartil, certo? Espero que vocês tenham compreendido bem essa questão aí, tá? Veja só, comparação de dois diagramas de caixa. Então aqui ele vai comparar dois diagramas, ó, tempo em minuto despendido, despendido, né, para executar serviço segundo o método de treinamento. Então, olha só, aqui tem os indivíduos que foram avaliados, né, e aqui tem os valores, o tempo, né? Beleza. Aí você gera lá todos aqueles dados, né, que nós vimos, o máximo, o mínimo, a mediana, o primeiro e terceiro quartil de cada conjunto de dados, o A, o B e o C, o A e o B, né, no caso só aqui. Então mínimo, primeiro, mediana, terceiro e máximo, tá aqui, né? Você gera esses valores. Depois você cria o gráfico aqui, não precisa ser caixinha desse jeito, você pode fazer só aqui, ó, desenhar só essa linha aqui e essa, tá? E aqui você vai plotar o seu gráfico de boxplot do jeito que eu ensinei vocês anteriormente, tá bom? Usando essas informações. Então, baseando na comparação desses dois gráficos aqui, o que a gente percebe logicamente aqui? De cara, né? A gente percebe que tem uma mediana menor, né? Aqui do grupo A tem uma mediana menor, o grupo B uma mediana maior. Nós já de cara percebemos que a amplitude interquartílica, que é a variabilidade dos meus dados, que é a distância entre o primeiro quartil aqui, ó, essa reta aqui, e o terceiro, que é o final da minha caixa, ela é menor do que do grupo B. Então isso indica para mim que meus dados aqui, ele tem menor variabilidade, eles estão mais próximos um do outro, né? Enquanto que aqui eles estão mais distantes. Então eles estão mais dispersos e aqui estão mais concentrados. Então, o que mostra? A mediana do tempo despendido por homens treinados pelo grupo A foi menor. Então, foi avaliado aqui dois grupos, o grupo A de pessoas e o grupo B. Eles receberam um treinamento para fazer um trabalho. E eles teriam que... Esse treinamento era justamente para eles executarem esse trabalho em menor tempo. E aí você percebe, como a gente está trabalhando com tempo e minutos, que eles gastaram para desenvolver o trabalho que foi dado para eles. Automaticamente, ao analisar esses dois gráficos, só de olhar o box aqui, que é a caixa, você já vai perceber que o grupo A, ele executou as atividades dele em menor tempo, houve menos variabilidade, enquanto que aqui os indivíduos, né, eles ficaram mais dispersos, né? Às vezes pessoas que terminavam em menos tempo, outros demoravam mais tempo, então você tem mais dispersão em relação à mediana. Então ele mostra pra gente que os homens treinados pelo método A, ele foi menor, eles gastaram menos tempo. A variabilidade é praticamente a mesma. A empresa deve escolher o método A, né? Então eles pegaram dois métodos de trabalho e compararam aqui para ver qual método seria mais eficiente, e percebe-se que o método A, né, eu estava falando de grupo de pessoas, desculpa, é um método, né, dois métodos para executar um trabalho, e é as mesmas pessoas. E aí percebe que aqui eles conseguiram executar em menos tempo, né, os valores menores, né, do que aqui, e as pessoas conseguiram produzir aí de forma mais próxima, né, enquanto que esse outro método aqui eu tive mais dispersão. Basicamente é isso a questão dos boxplot. Bom, eu vou parar por aqui, não vou entrar, esquece os percentis, tá, gente? Não preocupe com isso agora não, depois a gente volta nesses percentis, não precisa dar muito moral para isso agora não. Depois a gente vê aqui desvio padrão e variância. Beleza? Vamos encerrar a nossa exposição por aqui. Eu vou passar uma atividade
para vocês trabalharem baseado nesse vídeo aqui, tá bom? Vou dar dor de cabeça para vocês. Valeu, gente, obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição, só entrar em contato. Valeu!